Como já era de se esperar, porque já tinha sido anunciado antes, o Brasil vai deixar o Pacto de Migrações da ONU. Foi anunciado ontem pelo Itamaraty, que agora é encabeçado pelo Ernesto Araújo, que é um olavista, teórico da conspiração, antiglobalista e que pretende fazer políticas para se alinhar aos Estados Unidos. Já falamos sobre isso anteriormente, isso pode dar um grande problema, isso pode isolar o Brasil. Eu quero falar com vocês hoje, primeiro entender o que era esse pacto de imigração e como isso pode afetar o Brasil de algum modo, e fazer algumas reflexões sobre esse assunto. Então esse pacto ele foi assinado ano passado, ele foi assinado esse pacto e um outro que era de refugiados, para expandir a proteção para refugiados e imigrantes, aumentar a proteção judicial para imigrantes e também contribuir com verbas para países que recebem refugiados. O que acontece hoje? Atualmente existe a maior crise migratória do mundo desde o final da Segunda Guerra Mundial. São milhões de pessoas se deslocando pelo mundo, fugindo de guerras, de conflitos, de ditadores, da fome, da miséria, de crises climáticas. Então é muita gente em vários países do mundo. Muitos vêm para a Europa, muitos vão para os Estados Unidos, muitos vão para países no Oriente Médio, muitos vão para países no Extremo Oriente, buscando uma vida melhor. Porque ninguém vai embora do seu país. Sério, gente, ninguém deixa a sua família, deixa a sua casa, deixa a sua terra, se não pensar que em outro país, em outra região, ela terá uma vida melhor. Ninguém faz isso. Porque não é um movimento simples. E eu falo isso com experiência própria, porque eu sou um imigrante. Há 13 anos quase eu moro fora do Brasil, já morei em vários países diferentes, e eu sei a dificuldade de você abandonar tudo que você tem, todos os seus conhecidos, toda a sua vida lá, para ir ser um desconhecido, alguém começando do zero em outro país. Então, se as pessoas estão mudando de casa e fugindo dessas condições, em alguns casos extremas, é porque elas pensam que em outro país elas terão uma vida melhor. Então, esse pacto foi firmado pensando nisso, nessa crise migratória no momento e como ajudar os países a lidar com isso. Poucos países da ONU não assinaram esse acordo, isso inclui Austrália, Estados Unidos, Israel, Suíça. Alguns desses países que têm políticas migratórias nesse momento bastante agressivas contra os imigrantes. A Austrália, por exemplo, está sendo denunciada por violações de direitos humanos. Eles têm uma ilha na qual eles mandam os refugiados, para onde eles mandam os imigrantes, e eles ficam presos nessa ilha lá, em presídios mesmo, né, como se fosse uma prisão, sendo maltratados. Please help us. We need freedom. We are human. We are not animal. Os Estados Unidos fez isso também ano passado, de mandar para a prisão imigrantes latino-americanos, separaram pais e filhos, algumas crianças morreram durante esse período ali dessa separação. Você vai passar com o consulado hoje? É, papai. Papai. Con mi tía, por lo menos, para que después llegue. Então você vê alguns países que estão na contramão, tentando suprimir a migração através da força, através da repressão, e não através de medidas humanitárias para ajudar essas pessoas. E como o governo brasileiro agora quer se alinhar aos Estados Unidos, eles vão seguir nessa mesma linha, tentar diminuir a imigração no Brasil através da força, através de medidas repressivas, provavelmente. O grande problema nessa história aí, bem, tem vários problemas, mas o grande problema é que no cenário brasileiro hoje, há muito mais imigrantes, há muito mais brasileiros morando fora do Brasil, que chega na faixa de 3 milhões de pessoas, ou bem mais, porque nem todos os brasileiros se registram no consulado no exterior. Então são mais de 3 milhões de brasileiros no exterior, sendo que no Brasil há pouco mais de 800 mil imigrantes. Boa parte deles bolivianos, acho que a maioria é boliviana no Brasil, mas também que vem de outros países ali, dos Estados Unidos, e agora é um influxo de refugiados da Venezuela. Então, quando se fala em fechar as fronteiras para os imigrantes ou tentar restringir a imigração, o que se tem em mente, basicamente, são venezuelanos, são haitianos, são bolivianos, são pessoas de países próximos, de países pobres, né? Inclusive o próprio Trump, nesse momento agora, eles estão com o governo fechado lá. A verba não foi aprovada para esse ano porque o Trump disse que só vai liberar a verba anual se o Congresso norte-americano aprovar a verba para a construção do muro dele no México. Então ele quer construir um muro pela fronteira do México, total ali, fechar toda a fronteira do México com um muro para que esses imigrantes da América Latina não possam entrar nos Estados Unidos. O que acontece é que uma ala do governo norte-americano não quer dar esse dinheiro para o Trump porque
há pesquisas, há estudos que indicam que esse muro seria ineficaz, que já tem trechos de muro lá, né? E diz que não serve para nada, as pessoas continuam passando. Então eles não querem gastar mais de 5 bilhões de dólares com um muro que será ineficaz. Sendo que muitos dos imigrantes dos Estados Unidos, muitos imigrantes ilegais também, chegam como turistas lá. Eles vão lá, pegam um avião, vão para os Estados Unidos como turista e ficam. Então, ter um muro na fronteira não vai impedir que essas pessoas façam isso. É uma medida ineficaz, simplória, para tentar controlar um problema complexo e que é global. E outra questão que envolve isso também é a própria imagem que esses países desenvolvidos, como os Estados Unidos, ou como os países europeus, ou como o Japão, ou como a Austrália fazem, é vender essa imagem do sucesso e, de certo modo, estimular através dessa imagem de Hollywood, por exemplo, que vem de um país onde tudo é muito bom, onde você pode comprar as coisas, vende essa imagem e as pessoas querem também viver num mundo como esse. Então você estimula essa vontade das pessoas de ter uma vida melhor. E que em vários aspectos também é realmente muito melhor do que morar em certos países com crises humanitárias. E outra coisa curiosa, que é bastante contraditório, na verdade, é esse abismo entre discurso e prática dessas pessoas do governo do Bolsonaro agora. Eu tenho falado isso em vários vídeos, mas nesse caso particular também você percebe isso, porque tanto o Bolsonaro quanto o Ernesto Araújo falam muito em Deus, falam muito em cristianismo, falam muito em amor. E quando você vê uma situação como essa, na qual pessoas necessitadas, que precisam de ajuda humanitária, que estão fugindo de situações graves, precisam de auxílio, precisam de amor ao próximo, né? Precisam de cristãos ajudando essas pessoas, você não encontra isso. Você encontra as portas fechadas. Eu não sei que tipo de Bíblia que essas pessoas leem, não sei que tipo de texto sagrado elas leem. Na minha leitura do Evangelho, essa é uma visão completamente contraditória, sabe? É uma visão que destoa do que Jesus pregava, que é esse amor ao próximo, de fato, de você ter um pão e dividir esse pão com a pessoa que precisa. Esse é o amor cristão que está nos evangelhos, pelo menos. Só que nesse discurso meramente retórico dessas pessoas, né, do Bolsonaro e do Ernesto Araújo, você vê um cristianismo de fachada que não representa os valores cristãos de fato. E falando em cristão, se a gente pensa na história da América, pelo menos, né, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil, você vê que são países que foram fundados por imigrantes. Basicamente, o Brasil é um país de imigrantes. Foram milhões e milhões de imigrantes para o Brasil, em várias levas migratórias ao longo da história do Brasil. E quando você estuda a história desses imigrantes no Brasil, como eles saíram de seus países, chegaram no Brasil, por que eles foram embora de sua terra também, você vê também histórias de muita pobreza, de muita miséria. Tem um livro italiano chamado Cristo si è fermato a Eboli, que é do autor chamado Carlo Levi. E o que ele conta nesse livro é que o desenvolvimento na Itália acabava em Eboli, que é uma cidadezinha da Campanha, que é a região sul da Itália, na região de Nápoles. E abaixo dessa cidade não havia chegado civilização. As pessoas viviam em condições subhumanas. Matera, por exemplo, que é uma cidadezinha bastante pitoresca na Itália, as pessoas viviam em cavernas. Realmente, pessoas viviam em cavernas. Isso aí nos anos 50, gente. Não estou falando de pré-história, não estou falando de 1945, 1950. As pessoas viviam em cavernas. Então essas pessoas fugiram de condições extremas em seus países, seja na Itália, seja na Alemanha, seja na Espanha, seja na Polônia, na Ucrânia, e foram para o Brasil, foram para os Estados Unidos, porque viviam na miséria, gente. Os irlandeses que foram embora para os Estados Unidos, eles morriam de fome na Irlanda. Então esses movimentos migratórios, eles não são porque as pessoas escolhem ir embora. Em algumas circunstâncias, é ficar e morrer, ou ir embora e tentar uma vida melhor. E a tendência é que essa crise migratória se acentue nos próximos anos. Porque nesse momento agora a gente sabe que há uma mudança climática no mundo, o aquecimento global. Foi emitido um relatório no passado de cientistas falando que a tendência é piorar muito. Eles tinham uma previsão de aquecimento global aí, que eles queriam uma meta de 2 graus máximo de aumento de temperatura em relação à era pré-industrial, e agora a expectativa é que chegue a 4 graus, ou seja, haverá uma mudança climática catastrófica no mundo nas próximas décadas. E isso afetará também os movimentos migratórios, porque haverá territórios que terão secas extremas, haverá territórios que terão chuvas extremas, e as pessoas terão que ir para outro lugar. E é evidente que nessas circunstâncias, os países que mais arcarão com o peso desse tipo de mudança climática são os países pobres. E que são os países que já enviam a maior parte dos imigrantes pelo mundo. Então a tendência não é melhorar esse movimento migratório, a tendência é piorar. Eu fiz um vídeo tempos atrás que era sobre a guerra na Síria, e o que se diz é que a guerra na Síria foi a primeira guerra causada pela mudança climática, que aumentou muito a temperatura na Síria, nas regiões do interior da Síria. Houve uma seca prolongada, as pessoas se mudaram para cidades, isso causou tensão social e se desenvolveu uma guerra civil. Então é muito provável que esse tipo de cenário de conflitos,
de desestabilização econômica e civil em países ocorra por causa do aquecimento global também. E isso levará a novas levas de imigração, a mais migrantes pelo mundo. Então o problema não acabou, gente. Você dizer que não quer mais imigrantes em seu país não vai acabar com a imigração. Você construir um muro na fronteira não vai acabar com os imigrantes. É um problema muito maior, muito mais complexo, global, e não vai terminar com medidas simplórias, como propõem o Bolsonaro e o Ernesto Araújo. Medidas simplórias e anticristãs. A gente não sabe qual será a reação dos outros países desse acordo, desse tratado, mas os brasileiros que são imigrantes em outros países tendem a sofrer mais do que quem está agora imigrante no Brasil, porque somos muito mais imigrantes fora. Assim como várias outras questões, gente, ou como quase todas as questões que envolvem política, esse assunto das migrações, dos refugiados, é muito complexo. E é global, como eu disse, não é uma coisa do Brasil, não é apenas venezuelanos entrando no Brasil, é o mundo inteiro passando por uma crise migratória nesse momento. E quando você pega pessoas despreparadas, que não compreendem a complexidade desse fenômeno, aí você tem medidas boçais, simplórias, ridículas, que não resolvem nada. Você tem no Brasil o Bolsonaro tentando resolver isso de maneira simplória, e nos Estados Unidos você tem o Trump com o muro dele, com o muro idiota dele, que ele disse que ele vai construir e fazer o México pagar. Coisa que não vai acontecer, a gente sabe que não vai acontecer. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa questão aí das migrações, dos refugiados, se o Brasil está certo em sair desse acordo, desse tratado, se o Brasil deveria ter ficado. O que você acha que essas medidas terão de efeito em relação aos venezuelanos, por exemplo, entrando no Brasil, se vai ter algum tipo de controle ou não, para que vai servir isso? Deixa no comentário aqui embaixo o que você pensa, deixa o joinha, assine o canal, ajude no apoio e a gente se vê por aí. Abraços e até mais. Tchau!